pessoal, sejam bem-vindos a Home Moment, mas a terceira edição, o terceiro episódio, como se diz. Epá, eu vou meter o meu alter ego, que é o Marcos Sweet, né? Ele é o Marcos só, esse é o Marcos Sweet, com os óculos. Só não tá habituado. Estou aqui com o Amarques. Tá mesmo certo? Tá certo. É o Amarques? O Amarques. O Amarques. O Amarques. Ok. H-A-U. H-A-U, ok. Ele que é o... Ou seja, o apresentador ou o dono, CEO do canal Hip Hop da Hora. Certo. Sou eu mesmo. O Amarques. Na verdade, o Amarques veio por causa do nome anterior que eu usava no canal. O Amarques é um nome de infância e eu queria usar algo que identificava, mas algo também diferente. E como é um nome que poucas pessoas conhecem, então comecei a usar o nome do canal Uau. Mas a posterior comecei a perceber que criava um pouco de confusão. Mas seria a tua marca. Certo, é único. ainda continua sendo minha marca, mas o nome como tal. Okay. Eu decidi voltar o nome porque é um nome de carinho que um dos meus irmãos chamava-me quando eu era pequeno. Ou seja, o tal chamado nome de casa. O nome de casa, mas só ele quem me chamava. Só ele mesmo é quem me chamava desta maneira. Então eu decidi voltar a usar esse nome quando iria me apresentar no canal, e quando iria também em sítios, em eventos, em pessoas novas que eu conhecesse, e as pessoas podiam... Ou seja, o alter ego, o Amarques. O Amarques. E depois foi ter a mudança para o hip hop. Hip hop da hora por quê? Porque... Dá para ver que é um amante, mas está de fato e gravata. Pessoas que gostam de hip hop não podem usar fato e gravata, segundo alguns rappers. A questão até não é muito... não pode dançar, não pode dar uns toques. Mas isso acaba sendo alguma incoerência, porque mesmo na comunidade de hip hop temos os b-boys dançam. Então acaba sendo uma incoerência. Hip hop da hora, eu basicamente me senti obrigado em trocar o nome do canal por causa mesmo desta questão das pessoas não terem aquela paciência de ler. Viam o nome Uau e basicamente não procuravam entrar para saber o que é que se tratava. Então, algumas eu tinha que ser obrigado a estar sempre a explicar o que era o Uau. Então, por causa disso, pesquisei e queria usar um nome basicamente que eu seria o único a usar. Hip Hop da Hora, se fores pesquisar tanto no Facebook, no Instagram, eu sou o único que usa esta denominação, Hip Hop da Hora. Não tem nenhum canal, nenhuma página no YouTube com este nome. Então é algo exclusivo, Hip Hop da Hora. Se aparecer algum, não sei, mas eu basicamente... Olha, falando disso, questão de direitos, eu vi que você posta também músicas de outros artistas, não vai te trazer complicação? Não, eu basicamente o meu conteúdo não, questão de direitos autorais. Não, a questão não é postar música de outros artistas e deixar assim por si só. Eu faço vídeos de análise e reações. E os vídeos de análise e reações, é claro que tem que ter um vídeo publicado no YouTube. O que eu estou a fazer agora que eu antes não fazia? Eu antes não punha nada na descrição. Por exemplo, se eu publicava, fazia o vídeo de análise de reações, onde aparece o vídeo do próprio artista. Normalmente eu partilhava, mas eu comecei a ver que isso não era basicamente nada. Agora eu faço diferente. Na descrição dos vídeos, eu deixo o link original do vídeo em questão e deixo também lá as informações de quem é, os créditos, nesse caso, que é a coisa básica que o YouTube exige. Sim. É claro que também eu recebo sempre uma mensagem antes de publicar que o vídeo não será barrado, mas se por acaso o vídeo atingir um patamar em que eu possa rentabilizar, não será possível. Okay. E nós estamos numa fase
em que ainda queremos criar uma identidade, queremos criar o nosso nome e queremos ser reconhecidos por aquilo que fizemos. Com isso também vem os guerreiras. Já está a se preparar com as tuas guerreiras? Bem, Porque você é analista de hip-hop normalmente e os rappers não gostam de ser analisados. Bem, essa questão, eu graças a Deus, eu sou muito coerente naquilo que falo. Primeiro é que eu só faço, e é algo que eu digo sempre. Se eu não gostar de uma música, não vou perder o tempo em ligar a câmera, gravar para falar que não gostei. O silêncio ou a falta do vídeo no meu canal é a resposta de que eu não achei a música interessante para estar aí a gravar. Então, eu dou a minha opinião, mas de forma sempre muito coerente. Porque cada pessoa, a informação é uma, mas cada pessoa recebe da sua maneira. Você consideras um bom analista? Até um certo ponto só. Ok. Segundo nosso papai TBC, já é o pai grande do rap, ele diz que formou muita gente. Diz que, segundo ele, que NJ descompassa Prodígio, nesse caso. Ele disse os dois. Porque ele aí referenciou também o NJ, por quê? Porque do momento que lançou o tal som que DJ Kaique começou a fazer barulho, que o NJ não pediu autorização, lançou sem ser masterizado, ok? Então pode dar a opinião se o NJ e o Prodígio descompassa. Quem me conhece sabe que eu tenho 32 anos de idade, sou de 1992 e eu não... Cuidado, porque o fanbase desses camaradas são fanáticos. Certo, então tudo que você vai falar... Por isso mesmo é que eu comecei a ter ali. Eu não vi o sucesso do SSP, por exemplo. Não vi o sucesso do N-Sex Love, por exemplo. Quando Calibrados começaram a fazer sucessos de verdade, eu ainda era adolescente. A minha era é Força Suprema. O Prodígio, Elenco de Luxo, Abdize, todos esses, Red Neutro, esse pessoal todo. Então, eu para mim, em Angola, desde como eu me reconheço como pessoa, não tem rappers melhores do que esses. Não tem. Eu fiz vídeo de análise e reações do álbum All Star 2023, que foi o último álbum da saga Prodigiate, do Prodígio, e eu disse lá no vídeo que tem algumas músicas que eu achei que não seriam interessantes. Então eu tenho essa liberdade de falar, mas em termos de música, em termos de trabalho, em termos de coisas, de letras que façam sentido, até o momento não tem, a nível nacional. A nível nacional não tem. Então estás a dizer que o Cota BC está equivocado. Não, eu estou a dizer que, na minha opinião, é o Walmart. Dependendo de opiniões de outras pessoas e dependendo de tudo que possa se falar, a Força Suprema, principalmente NGA, já cantaram muita coisa que fizeram sentido na minha vida. Não, de fato, também. Então não consigo, por causa de uma música, por exemplo, conotar o artista como mau. Aí está o ponto. Esse é o ponto. Por causa de uma música, nós não vamos analisar uma carreira de 15 ou 20 anos por causa de alguém que achou uma agulha no palheiro e viu que esta música dá para analisar a carreira toda de um artista. É mais ou menos a questão que eu falo. A Cota BC, é a opinião dele. É a opinião dele. O Marcos também tem tua opinião? Eu continuo sempre firme nas minhas opiniões. Eu fiz agora um vídeo de análise e reações que publiquei hoje sobre a entrevista do Master. É verdade, o Master. Num dos programas. E eu falei lá, eu analisei a entrevista dele e dei a minha opinião consoante aquilo que ele falou na entrevista. Mas isso é muito interessante. Por quê? Porque eles mostraram, ou seja, o grupo mostraram que, além de grupo, são uma família. E de repente surge essa divergência. Agora não sei, muitos estão a dizer que é marketing,
para eles lançarem o próximo álbum da Força Suprema. Epá, não sei, porque os artistas para estarem no auge, às vezes é necessário criar uma coisa para estar no nome das pessoas, para estar na boca das pessoas. Sobre isso, eu pessoalmente, minha opinião pessoal, acredito que não é marketing. É mesmo. É mesmo. O que é que acontece? Tens irmãos? Tenho. Nunca houve nenhum desgaste entre você e o teu irmão que vão ficar uma semana sem se falar, mas vivem na mesma casa? É natural, então, sempre acontece. O que é que acontece? Nós temos relacionamento de pessoas que não são famílias, que não têm o mesmo sangue, mas a vida lhes transformou em irmãos. Agora, pensa comigo. Teu irmão de sangue, de pai e mãe, como falamos na gíria, nós conseguimos ter brigas e ficar algum tempo sem nos falarmos. Você acha que pessoas com 40 anos, que têm famílias, têm filhos, têm mulheres, cada um deles, que dormem separadamente, cada um na sua casa, algum dia não vai haver desgaste? Vai. Houve desgaste nos calibrados. Por exemplo, sim, o Latão deu uma entrevista, não sei se o pessoal lá de casa lembra, no Fly Podcast, não sei se estou em erro, onde ele disse que quando criaram o Projeto X, não lhe deram a conhecer. Por exemplo, se dependesse dele, se pedissem a opinião dele, ele falava que não concordava. E eu acredito que foi feito isto porque os membros já sabiam qual era a opinião dele. Sim, já sabiam, porque ele disse que tinha intimidade com... Então, só por causa disso, eu acredito que não é marketing. Eu falei, quando fiz análise e reações da música do NGA com a Van Soft, fiz análise e reações do álbum Pedras Preciosas, do álbum todo, e eu falei que o álbum confirma o afastamento do Masta no grupo, mas não é uma saída. O afastamento do Masta no grupo Força Suprema. Porque quem saiu do grupo foi o Dizzy. O Dizzy oficialmente. Oficialmente por quê? Porque nós temos que ouvir os dois lados. O Dizzy confirmou que saiu e a Força Suprema, a Dope Boys, confirmou que o Dizzy já não fazia parte. Sim, até agora o Masta ainda não confirmou que saiu. O Masta nem... a última vez que o Prodígio teve no Cano Cortado, ele disse, foi aonde? E ele aí indiretamente, para quem consegue analisar as palavras, ele aí confirmou, tem algum problema, mas não significa que esse problema... é necessário esse boicote. Boicote. Olá, o boicote, eu sou da opinião que o boicote não está a ser dado pela Força Suprema. O boicote está a ser aqui. Por quê? Porque o Masta disse em entrevista, tá lá, em que se vocês podem assistir a entrevista completa, o link está mesmo também no vídeo, na descrição do meu vídeo mais recente. Ele disse que isso não acontece em Portugal. Se fosse, por exemplo, boicote da Força Suprema, também em Portugal o Masta seria boicotado. Ele está a ser boicotado aqui. E eu vou usar uma palavra que ele próprio falou, que aqui ele está a ser obrigado a ter partido. Não um partido político, mas a escolher um lado. Sim. Enquanto, e eu falei, enquanto se ele não quiser escolher um lado nesse caso, ele tem que seguir o processo. E o processo é mesmo ele continuar a fazer o trabalho dele, a divulgar. E ele está a fazer bons trabalhos, eu estou a gostar do trabalho dele. Mas só que ele está muito mimoso. Essa é a questão. Porque o que acontece? Por exemplo, você chega aqui, torna-se o maior podcast de Angola, por exemplo. Aqui torna-se o maior podcast, o maior quadro de entrevista. E vai se tornar. E esse é o objetivo nesse caso. E depois és conhecido mundialmente, mas vives fora da Angola, por exemplo. Chegas aqui
e você tem uma imagem lá fora, daqui que você aqui tem uma influência, mas chegas aqui e começas a ver que essa influência não tem. Você vai ter o mesmo sentimento. Aqui vamos, não, você, aqui é Angola, aqui vai sentir, porque como dizem. Uma coisa é ser o massa da Força Suprema, outra coisa é ser o master. Porque você não tem ninguém, Entendes? vai chamar mais quem? Entendes? O Dizzy passou nesse processo, apesar que o processo não foi assim tão longo, mas passou também nesse processo. Também sim. Ele chegou aqui, começou a lançar as cenas dele, ele procurou. Até estavam a listigar, tá aceitar feito à toa. Nos últimos tempos, quando anunciou, eu até não sei o que aconteceu, que a música com o Three Find não saiu. Aconteceu essa polêmica quando ele anunciou que vai participar numa música do Three Find. E eu normalmente, em questão de polêmicas, eu prefiro não comentar, porque... Mas é o segredo, não, com segredo até não. É a receita que muitos usam para atingir os sim. holofotes. Só que o que acontece? Como estamos a conversar no off, é que aqui no nosso país, fama só de visualizações não te dá retorno financeiro. Então eu acredito que não adianta estragar a minha imagem por causa de fama e depois não vais ter retorno financeiro. Porque no final do dia... Então os TikTok que estão a fazer barulho, então não dá dinheiro. É só você... Eu só vi. É só você depois comparar quando o auge dele termina, o que é que ele tem. Ok. Porque nós, isso é uma coisa que antes de eu começar, eu não tenho ilusões nas redes sociais. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo que tem 600 mil visualizações, tem mais de 50 mil likes, mas isso não me sobe pela cabeça. Não pode. Não estás a pegar a visualização. Porque eu já estou bem vacinado e tenho todo o conhecimento disso. Eu não tenho ilusões nas redes sociais. Eu tenho objetivos, não ilusões. Então, você vê que um influenciador brasileiro que fala mal de outras pessoas, ele continua a falar mal e ainda assim se torna milionário. Milionário, exatamente. Por quê? Porque nós temos aqui uma diferença e é algo que tem que ser explicado lá em casa. Nós temos aqui uma diferença em ganhar pelas empresas e ganhar pela plataforma. O ganho pelas empresas, a empresa procura aquele que está a bater no momento. E a plataforma não. A plataforma te paga pelas visualizações. Você pode não estar a ganhar agora um valor muito alto, mas o mesmo vídeo que você publicar hoje, daqui a 2 anos pode continuar a dar dinheiro. Mas se você está a ganhar pela plataforma, as empresas vão atrás de quem está a bater por causa do nome, por causa da expansão. Mas não são aqueles contratos que você fica tranquilo. O contrato não é definitivo. E também não é aquele contrato que você fica tranquilo um mês na tua casa, sem fazer nada. Os outros influenciadores, aquelas que têm as páginas de fofocas e polêmicas fora do país, na diáspora, na América, eles não estão preocupados com isso, porque mesmo que as empresas não entrarem em contato com eles, ainda assim eles continuam a ganhar e fazer pela plataforma. E fazer a vida. Olha, você está aí fofoca. Tem uma fofoca que está aí se espalhando na comunidade internacional, principalmente na América, do pedido. O que é que estás a achar sobre isso? Que ele, o Mickey Miller tiveram uma rixa. Não rixa, coisa pessoal, assim, os dois. Okay. Porque o pedido está a ser acusado de quem? Assédio sexual. E o mais incrível não é por uma mulher, por um homem que foi queixar. Quer dizer, é complicado. Isso não é algo inédito, primeiro. Pessoal, eu me disponibilizei sempre que aparecer nas redes sociais falar apenas de rap falado em português. Mas ainda assim vou fugir um pouco porque aqui
O irmão perguntou-me, e eu tenho aqui conhecimento de algumas coisas. Primeiro, é que não é um caso exclusivo. Se não estou em erro, 2020 ou 2021, o Acha foi acusado de assédio por 2 homens e uma mulher. E ele, na sua defesa, ele confirmou que conhecia os 2 homens, não a mulher. No ano passado, desde o final do ano passado para cá, o pedido está a ser acusado como um dos mandantes da morte do Tupac. Exatamente. Agora surge. Esta polêmica, na verdade, não tenho acompanhado porque nos últimos tempos eu tenho me focado mais em estudar aquilo que eu vou fazer. Então, eu sempre que, antes de fazer alguma coisa, primeiro assisto. Então, prefiro não entrar isso aqui me deixou pedir. O rapper deixa assim uma... Rapper são... Mas o Mac Mill... machos. O Mac Mill... Aqueles cantam egocentrismo ali, tudo aí. Canto bad bitches, essas todas coisas. Então fica complicado. A questão é que, por exemplo, o Mac Mill estragou já a carreira dele há um bom tempo. Era muito promissor quando aparecia com o Rick Ross que ele lançou. Mas aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Ice Hood. Não sei se... Sim, Ice Hood, quando estava na produtora do DJ Carlos. Era muito promissor, mas infelizmente não sei o que aconteceu. A carreira foi por ali além. Não foi por ali além nesse caso. E a mesma coisa que acontece com o Mac Mill. Normalmente os artistas procuram, por vezes, e principalmente os artistas americanos, têm mesmo esta de se ligarem e falar, olha, vamos falar sobre isso, porque estamos a ver que nós não estamos a falar. Okay. O falecido J-Max, ele pegava o carro dele, ia numa avenida muito movimentada, dava aí os seus ralis em frente da polícia para ser prendido e para ser falado que foi prendido. Então, isso é uma tática que usa-se. Isso é muito complicado. Então, os cordeiros já estão se esperando nos americanos. Aqui. Bem, a questão dos cordeiristas ele tem sempre uma polêmica. Vão se falar mal, mas depois tá a tomar vinho, tipo, não aconteceu nada. Tínhamos ouvido que o bife entre o Carletera e o pai diz era combinado, mas esses são assuntos que cordeiristas podem um dia estar aqui para falar mesmo. Estamos já aqui na quase a reta final. Tens algumas dicas, alguns conselhos, algumas recomendações. Recomendações, acredito que poderia vender o meu peixe, né? Nós estamos aqui num canal de streaming, nesse caso. Um canal de streaming. Então, eu também tenho um, que é o Hip Hop da Hora. Apesar que aqui faz conteúdo diversificado, fala-se de muita coisa, eu tenho um conteúdo direcionado que é rap, hip hop, falado em português, rap lusófono, neste caso onde abrange vários países. Então, convidar aqui os amigos que vão assistir aqui esta nossa conversa, que deixem um like aqui, se inscrevam aqui no canal e também visitem o meu canal Hip Hop da Hora, visitem as minhas páginas também, Hip Hop da Hora no Instagram, no Facebook e no TikTok. Nós estamos a fazer mesmo um conteúdo muito bom. Não sei se posso deixar abraços, agradecimentos. Temos aí uns 30 segundos. Primeiramente, agradeço a ti pela oportunidade. É a primeira vez que eu saio do meu estúdio. Agradeço a todo mundo que tem me apoiado, deixar mensagens positivas. Agradeço também a minha família, minha esposa, pelo suporte e por ter mesmo me suportado, porque não é fácil ser esposa de um youtuber, de alguém que faz conteúdos. Então, depois, quando a arca está vazia, é complicado. E é muito complicado. Meus colegas e amigos, todos os colegas, mas em especial 2, Arinei e Joaquim Martins, muito obrigado. Vocês sabem a importância que tem
nessa trajetória que eu estou. Ok, então pessoal, Who Moments com Marcos Sweet e One Marcos do hip hop. Da hora. Foi.